que Brasília, a estrutura de... Não falando da cidade, né? Eu sou, como é que é? Persona non grata. Eu fui eleito persona non grata pelos deputados distritais da cidade de Brasília. Eu até ia perguntar para o senhor como é que foi morar nessa cidade comunista aí. A cidade de Brasília, para morar, é muito boa. É uma ilha da fantasia no Brasil. Quando eu cheguei lá, veja, vamos lá. Eu fui para o mercado, aí virei economista-chefe, fui economista-chefe durante 10 anos. Depois virei responsável, fui CEO da corretora, fui diretor internacional, fui muitas vezes para Brasília. Eu falava com parlamentares, não tem um parente meu na política, mas para antecipar movimento de mercado, eu comecei a acompanhar muito Brasília. Aliás, modéstia à parte, eu fui o primeiro a fazer isso no mercado. Você vê como a tecnologia vai mudando, não tinha celular, eu estava começando o celular, e não tinha TV Câmara, TV Senado, a gente competia contra o broadcast. Então, ou eu estava no plenário acompanhando a votação e passando pelo telefone, ou tinha alguém meu lá me passando. Com isso, eu ganhava do broadcast e ganhava do mercado. Você vê como era no passado, para você ter ganhos significativos sem fazer nada de errado. Então, assim, eu conhecia Brasília, mas morar foi a primeira vez. Então, eu cheguei num período que o Brasil estava afundando, está afundando ainda, craqueiro, as cidades, uma pocilga, etc. E cheguei em Brasília. Em Brasília, aquele miolo que o establishment vive, ele está preservado. Então você vai, e muito rico. Então eu fiquei num flat, normal, assim, bom, mas nada demais. E você encontra Ferrari, Porsche, um monte de Mercedes-Benz, sem estar blindado na garagem. Você anda pela cidade e não tem craqueiro. Ou tem muito pouco, né? Eles não evitam que fique. As ruas não estão esburacadas. Não tem aquele trânsito caótico. Então, a qualidade de vida naquele miolinho de Brasília é muito bom. É muito boa a qualidade. E isso choca. É bom. Viver em Brasília, na cidade, as pessoas são amáveis. Aí você está no Brasil, né? O brasileiro é um povo cordial. Eu não vou falar que o brasileiro é um povo cordial, é um povo simpático, é agradável. Brasília tem um pouco de tudo, né? Tem nordestino, tem paulista, tem gaúcho, tem gente de todo o Brasil. É muito agradável. Agora, a estrutura de poder está lá. A estrutura de poder está lá para manter o establishment. Então, quando você chega, você vai falar com alguém que está há 20 anos no cargo alto, está há 30 anos no cargo alto, está há 15 anos no cargo alto. É gente que, de alguma forma, se adequou a tudo de errado que foi feito no Brasil. Não é gente que está inconformada. Então, quando você chega lá e começa a mexer, está tudo errado. Está tudo errado, cara. Não tem coisa certa. Aí a estrutura quer te expelir. Ela quer cuspir você para fora. Não faltou oportunidade para eu entrar no esquema. Ou entra ou eles vão tentar te chutar para fora, né? A gente percebeu isso. Tanto que a última vez que nós fomos para Brasília, a gente disse assim, pô, agora a gente não quer voltar tão cedo aqui, cara. Tanta merda que a gente viu lá. Só. Não faltou gente para vir conversar comigo, entendeu? Imagino. Não faltou assim, sinalizações. Vamos. Então, assim, ou você se adequa ou o mecanismo te cospe. Eu acho que o Brasil inteiro tem uma mudança. As pessoas não têm essa percepção. Eu tive o privilégio de ser diretor internacional, e economista-chefe. Então, eu viajei muito pelo mundo fora. Mesmo onde você tem drogas liberadas, você tem aqui, eu tô num país agora, não tô na Holanda, tô num país agora, que tá aqui, ó, tem a 20 metros do meu hotel que eu tô, tem um café de maconha. Vende cigarro, vende a maconha, vende cookie de maconha, bolacha de maconha, vende pirulito de maconha,
Tá lá. Mas não tem craqueiro na rua. Não tem craqueiro na rua. Você pode circular de cima a baixo. Essa epidemia de droga que teve no Brasil, de crack, é uma coisa mais profunda. Ela não foi, não achem que foi uma coisa ao léu e desarticulada. É uma coisa que foi introduzida para desestabilizar o país. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje, vendo e comparando com outros países. Eu fui para a Colômbia recentemente. Estava lá em Bogotá. Não tem craqueiro na rua. Não tem craqueiro na Colômbia, em Bogotá. Não tem. Na Colômbia, né? Na Colômbia, em Bogotá, você não vê a Cracolândia. Não tem Cracolândia. Você não vê craqueiro, aquele craqueiro magro, já meio torto. Você não vê. Então, assim, o que está acontecendo no Brasil? O Brasil, ele é a joia da coroa. Ele é a peça que vira toda a América do Sul. É a galinha dos ovos de ouro, né? Com a estrutura que você monta no Brasil, você vira os outros países da América do Sul. Que eles fizeram isso por algum milagre de Deus. Teve a revolução tecnológica que permitiu a gente se conhecer. Nós nunca nos conheceríamos. Eu nunca teria escutado Olavo de Carvalho. Isso que eu ia falar, às vezes a gente pensa assim, o professor Olavo de Carvalho, mas mesmo sem a internet a gente não teria acesso ao Olavo. Não teria. Eu vou contar, veja. Seria uma bolha, a bolha seria menor ainda do que já é. Com quase 50 Hoje anos. eu não consegui expandir um pouco. Eu estou com quase 50 anos. O plano estava todo montado. Ele já estava sendo implementado. O Foro de São Paulo é começo dos anos 90. Eu estava no mercado financeiro, eu não sou... Mercado financeiro é mercado de capitais. É assim, o pessoal que tem mais dente na boca, o pessoal que mastiga e cospe. Eu não vim de um ambiente tranquilo. Eu estou bem mais grisalho de quando eu fui ministro. Eu fiquei mais grisalho nesse ano e esses 14 meses que eu... Mais, um pouco mais, né? Eu fui secretário do governo de transição, eu fui o responsável, né? O Onyx era o ministro, era o secretário executivo que fez a fusão dos ministérios. Então, assim, foi um período mais tenso, mas o do MEC foi muito intenso. Mas eu já estava grisalho. E quando você compara geneticamente as minhas feições com o do Arthur, pô, tem cara que pergunta se o Arthur é meu irmão. É meu filho, cara. Pô, vai se danar, né, meu? Pô. Aí o que acontece? Eu, no mercado financeiro, quando eu escutei Foro de São Paulo, eu falei, pô, isso é teoria da conspiração. Isso é impossível. Imagina um grupo de políticos de toda a América do Sul se unindo para tramar contra a soberania dos outros países. Isso é crime, imagina. Ainda misturado com a Farc. Isso é absurdo, nunca deixar acontecer. Não é possível. E aí, o que me permitiu enxergar a verdade foi a internet. Depois conheceu o Olavo de Carvalho, depois de conhecendo. O senhor conheceu antes o senhor conheceu antes o Bolsonaro ou antes o Olavo? Eu era já aluno do Olavo antes. Daí o que aconteceu? A gente conheceu o Bolsonaro em 17. Eu já tinha votado no Duda, no Eduardo, para deputado, na eleição anterior. Eu tinha falado para Dani, ó, sacanagem, ó. Os caras cercam ele fisicamente. Tem que votar no filho dele só para fisicamente ele poder ajudar o pai. Mas eu ainda achava ele muito radical. Tanto é que quando o Onyx Lorenzoni falou, e o Bolsonaro falou, pô, ele é muito radical. Daí eu falei para ele, pô, mas daí o Onyx falou, pô, você vai se pautar pelo que a Folha e o Estado escrevem? Por que você não olha na internet? Daí eu fui, estudei na internet, vi no YouTube e falei, beleza, vamos conversar. Aí ele me apresentou e o resto é história. A minha e o meu irmão, né? E o resto é história. Mas o que acontece? Sem a internet, a gente não estaria se conversando aqui. E o movimento todo que está acontecendo no mundo é tentar agora articular alguma forma de reação. Aqui do exterior, eu tenho visto muito outros países. Mas voltando, qual a estratégia? Muito nítida, porque eu tenho toda a bagagem da economia. Então, o que aconteceu? Você vê alguns deputados, parlamentares políticos que se apresentam como sendo de direita, né, entre aspas, pró-mercado, entre aspas, mas eles não têm ou boa fé,
estão mentindo, ou eles são muito ignorantes. Porque mercado é quando você tem muitos compradores e muitos vendedores. Eu defendo o mercado livre, beleza. Quando só tem um único grande comprador ou um único grande vendedor, não é mercado livre. É monopólio ou um mercado monopsônico. Isso é um grandão arrancando o couro dos indivíduos. O que, no começo do século XX, o Theodore Roosevelt proibiu. Ele chegou para o John Rockefeller, para os barões ladrões, né? Não só para o John Rockefeller, mas para um monte desses caras que estavam fazendo a economia americana ficar na mão de poucas famílias, com seus monopólios. E falou, para com isso. Aí eles tentaram comprar todo o sistema político, botaram ele de vice e deu sorte, entre aspas, de matarem o presidente e assumir o Theodore como vice. E o Theodore foi lá e desmontou essa estrutura de famílias oligarcas corruptas. No Brasil, o que aconteceu? O CAD abençoou a formação dos cartéis, o BNDES deu funding, deu dinheiro para eles fazerem as compras e as aquisições, o Congresso deu isenção tributária para fazer isso, e depois que eles consolidam, muito bem. Então, pega um caso aqui da cerveja, que é o clássico. Mas cerveja, chocolate, bife, frango, papel e celulose, bancos. Você vai dizendo setor por setor, foi sendo monopolizado ou oligopolizado. O último que estava para ser monopolizado ou oligopolizado era da educação. Mas voltando. Então você pega, compra a Brahma Antártica. Puf! Comprei a Brahma Antártica. Estou com 70% de market share. De mercado, participação de mercado. Eu com 70%, o cara com 8 ou 10%, eu esmago ele. Não tem como competir. A hora que eu consigo 90%, eu deixo lá 85%, eu deixo lá um residual para dizer que eu não sou monopolista total. Mas a minha taxa de lucro vai lá para cima. O cara não tem como competir. Naquele bar só vende a minha cerveja. Nessa cidade só vende a minha cerveja. Aí o que acontece? Fechou. Estou com uma taxa de lucro muito forte. Porque eu sou monopolista na prática. Faço a mesma coisa na Argentina, que é pequenininha. Faço a mesma coisa no Chile, na Bolívia, no Peru, na Colômbia. O Brasil tem 210 milhões de habitantes, o resto da América do Sul tem 200 milhões de habitantes. Você dobra o mercado. Aí você já está falando no mercado de 400 milhões de consumidores. Aí você vai fazer o jogo na Europa. Fez uma aliança com a Embev, criou a Embev, comprou, né, o que seria lá, Stella Artois. E depois, presença nos Estados Unidos. A mesma coisa fez a Friboi. Então você vai setor por setor, você vê isso em bancos, você vê isso em todos os setores. Como? O BNDES tem algumas atividades que têm mais corrupção, outras menos, explícita, né? Então você pega JBS, Camargo Correia. Então esses daí foi escrachado. O que eles fizeram no Brasil, juntaram grana, e aí você pega. De onde veio a grana para eleger o Maduro? Do Brasil. De onde vem a grana para a expansão e o domínio que estava tendo na América do Sul? Do Brasil. Então perdeu o Brasil, desestruturou o movimento, enfraqueceu muito. Por isso que é importante retomar o Brasil.